Nós já falamos no outro vídeo sobre a importância da energia do feminino na liderança. Hoje a gente vai olhar para a energia do masculino, quando é necessário que a gente coloque esse movimento na empresa, quais são as vantagens e também quais são os riscos quando a gente coloca isso em excesso. Mas antes, se você não está inscrito, se inscreve no canal, curte esse conteúdo e no final comenta o que te ajudou na tua vida prática. Então, quando a gente olha para a energia do masculino, a gente tem as dimensões de clareza, firmeza, estrutura. O que isso significa? Eu atuo muito, por exemplo, com empresas de tecnologia em crescimento acelerado. Quando a empresa está crescendo muito, chega um momento que ela tem que se estruturar, ela tem que definir processos, ela tem que definir funções, a gente entra na clareza de papéis, né? Até no próprio RH, de ter clareza em relação à construção de carreira, caminhos possíveis, os sistemas para que a empresa possa garantir o mesmo padrão de qualidade nas entregas. E aí, quando a gente olha para esses processos, sistemas, estruturas, a gente está falando numa energia do masculino saudável, né? Que dá esse foco, essa direção. E aí, quando a gente olha para a cultura, por exemplo, a gente tem os valores da empresa. Para trazer esses valores de uma maneira clara para cada colaborador, a gente precisa definir cada valor como comportamentos esperados. Então, se a empresa tem um valor, por exemplo, inovação, o que significa na prática de um diretor colocar esse comportamento que leve e manifeste o valor inovação? E o que significa isso na vida de um gerente, por exemplo, ou de outro colaborador? Então, quando a gente traduz cada valor da empresa em comportamentos esperados, alinhados com o nível de liderança, nível de atuação da pessoa, a gente está trazendo uma lucidez prática em relação àquilo que se espera de cada pessoa. Isso é uma energia do masculino saudável, né? Ajudando a colocar a empresa no prumo. E aí, quando a gente olha para o extremo, que daí se torna não saudável, é quando a gente vai para os excessos. Então, assim como a gente falou que a gente precisa de processos, ótimo, maravilha. Mas se esses processos começam a ficar engessados e a gente acaba desfocando, né, o porquê que eles foram criados? Foram criados para otimizar a vida da empresa. E eles se tornam duros, eles se tornam incoerentes com a dinâmica que a empresa está enfrentando no mercado. O mercado mudou e os processos não mudaram, ficaram estagnados. E aí a gente acaba tomando a questão das regras serem mais fortes do que a necessidade das pessoas. Então eles se tornam barreiras, as regras começam a emperrar o trabalho e a gente chega num excesso de burocracia, por exemplo. E aí a gente cria uma rigidez na empresa, essa rigidez é um excesso de energia do masculino. Então, a gente precisa sempre ter essa noção. Será que eu estou tendo um nível adequado de estrutura, de firmeza, de clareza? Ou será que eu já estou num nível excessivo, que torna aquilo pesado, né? Então, a gente acaba tornando as pessoas mecânicas quando a gente coloca elas em estruturas muito rígidas. E a gente perde a dimensão de criatividade, que é o polo que a gente busca lá na energia do feminino. Então, isso é um dos pontos de ver o nível, né? E aí, quando eu olho para mim, líder, né? O líder precisa trazer para si mesmo essas dimensões. Então, enquanto líder, será que eu estou tendo uma postura de comunicar para os meus liderados aquilo que eu espero deles, delegar com clareza, colocando consciência sobre as expectativas esperadas, sobre os prazos, definindo isso com clareza? Será que eu estou trazendo um ritmo no meu follow-up, no sentido de estar acompanhando as atividades do dia a dia de uma maneira dinâmica? Aí sim eu estou usando essa energia do masculino saudável. Agora, no momento que eu, enquanto líder, me sinto duro, me sinto preso a algumas regras, tenho dificuldade de flexibilizar, é sinal que eu preciso sair desse extremo da energia do masculino e buscar na energia do feminino interna essa mobilidade, essa flexibilização para poder oxigenar a minha prática da liderança. Como você se percebe hoje? Qual polo que você percebe que está mais fortalecido ou talvez que seja em excesso? Como você consegue colocar no seu dia a dia uma pequena mudança de hábito que pode te ajudar a trazer esse equilíbrio da energia do masculino saudável e da energia do feminino saudável para te ter uma gestão eficaz e ao mesmo tempo fluida, que gere resultados e traga uma condição de vida dos colaboradores muito mais criativa e assertiva ao mesmo tempo.